Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Mais um dia com o resultado de nossas operações Day Trade com o método Trend Follower Expert. Dia 28 de 11 de 2012. Acesse www.traderprofissional.com.br para você receber as videoaulas todos os dias, vídeos de 15 minutos todos os dias com um resumo de nossas técnicas e segredos. Você se cadastra por este link aqui em nosso site ou nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Então pessoal, analisando o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico do qual eu, que sou um operador de 1 minuto, tenho como base a tendência do gráfico de 5 minutos, mas eu opero no 1 minuto porque é um fractal menor, com riscos menores, tá? Do que o de 5 minutos. E o 1 minuto constrói os 5 minutos também, porque o mercado é um fractal. Bom, a gente tem aí o preço abaixo da média 8,9, que é essa média azul, tá? E nos 5 minutos hoje, né? O preço abriu abaixo da média móvel 8,9, ou seja, a tendência de baixa. Então a pressão é de venda. Tem chance de fazer grandes movimentos de queda. E o ponto de entrada operacional é na média 21 ou na 8,9. Então na 21 deu sinal pelos 5 minutos, que foi um sinal gigante de 0,54% de risco. Eu teria que entrar com menos ações, muito menos ações, para conseguir respeitar o risco de 0,3%. Com a técnica de análise fractal que eu desenvolvi, então eu consigo pegar sinais menores do que aquele sinal gigantesco, tá? E consigo aplicar alavancagem sobre esse valor de risco, porque é um risco pequeno. Então aqui quase deu um sinal, mas seria um sinal gigantesco também nesse candle. E também a média 8,9 no gráfico de 5 minutos é a média 377 no 1 minuto. E a média 8,9 no 1 minuto é a média 21 de 5 minutos. Então veja que na mesma posição da média 21 de 5 minutos lá, a gente tem o preço na média 8,9 aqui. Por quê? Porque é uma relação matemática que permite eu entender o preço e também saber a mesma posição do preço no gráfico que está no gráfico de 5 minutos, só que no 1 minuto, certo? Então, como o mercado é um fractal, esse sinal aqui, ele constrói o sinal dos 5 minutos, certo? E foi o que aconteceu. Então, aqui próximo da média 8,9, abaixo dela, nosso trade system manda a gente entrar no rompimento da mínima do último candle que bateu na 8,9. Então, aqui eu fiz a entrada, um centavo acima da máxima foi o start de compra, tá certo? Então, o meu risco nessa operação estava, sabe de quanto? 0,3%, bem menos do que 0,3%. Um pouco menos, nem tão menos, mas um pouco abaixo de 0,3%. E eu, por operação, eu aceito perder apenas 0,3%. O meu capital total corresponde a 2.700 ações, que é 100 mil reais. Vai dar mais ou menos isso por esse preço que a gente tem na cotação atual. Só que o método de alavancagem inteligente que nós usamos me permitiu alavancar até 4.300 ações, quase um X aí de alavancagem, né? Não exatamente quase um X, meio X, digamos assim, né? De alavancagem. Mas o meu risco continua 0,3%. Então, se eu perdesse nessa operação, tá? Eu estaria ganhando. Se eu perdesse nessa operação, eu estaria perdendo 0,3% sobre todo o meu capital. Se eu ganhasse, onde o meu alvo é 1%, alavancado 4.300 ia dar 1,70, quase 2% de lucro, certo? Então, fiz a operação e mantive o risco do meu manejo de risco, mas alavanquei, certo? E agora, hoje em dia, a gente alavanca respeitando o risco das taxas e emolumentos também que a gente tem. Então, eu também considero as taxas e emolumentos hoje, tá? Para fazer o manejo de risco. Até mesmo porque quando você vai alavancando, aumenta a taxa de emolumento, que é variável. É percentual variável sobre o volume total. Bom, então o que acontece? Fiz a entrada operacional, tá? Veja que o risco dessa operação está de 0,14%. Então, deu para alavancar quase um X, né? Mas as taxas de emolumentos não deixaram, então a gente alavancou menos. Como é feito esse processo de alavancagem? Ah, Leandro, você vem na planilha e coloca os valores aqui. Não, a gente usa o manejo de risco veloz, ou seja, em segundos, tá? Em questão de segundos, eu sei a quantidade exata de ações que eu tenho que entrar, preencho a boleta e entro. E tem um método de contingência de boletas também, que serve para, caso dê alguma coisa errada no start de compra, caso não dê tempo de entrar
pelo start de compra ou pelo stop loss, né, que são as ordens automáticas, ou para sair da operação, ou pelo start de compra pelo stop loss, a gente tem um método de contingência que a gente sai da operação mesmo assim, tá? Então, no day trade é difícil, na teoria, né, vocês vão estar olhando aqui, vocês vão ver que é fácil o trade sim, você bater na média móvel, você entra e tal, daí o manejo de risco inteligente é um pouco mais complicado, vocês vão ter que aprender a entender os cálculos, né? E o manejo de risco veloz é mais complexo ainda. Só que é inevitável você saber isso para você operar e calcular esse manejo de risco poderoso. Porque se você para você calcular esse manejo de risco cheio de cálculos, você tem que utilizar uma técnica que permita que você saiba exatamente a quantidade de ações que você vai entrar. E foi isso que eu desenvolvi, certo? Agora existem manejos de risco que são meio vagabundos aí, né, que dá para você fazer pelo gráfico mesmo, né? Você calcula pela plataforma gráfica e tal, mas isso pode quebrar você. Inclusive, quando eu usava esses manejos de risco, eu perdi muito dinheiro, tá? Então, no day trade, o difícil é isso, é você fazer esse manejo de risco aqui, que é poderoso, mas em velocidade relâmpago, né, de 2 segundos. Só que a nossa técnica de manejo de risco veloz permite isso. Então, o preço foi fazendo topos de fundos descendentes. O que acontece, pessoal? Aqui, ó, o nosso alvo é 1%, tá? Quando chegou aqui, ó, chegou a 0,9%. O que acontece? O preço ele pode voltar e me estopar. O último topo confirmado foi aqui, ó. Então eu estaria ganhando 0,31%. Então, quando chega a 0,9% de variação, eu não aceito mais. Se o preço voltar, eu vou sair num determinado valor, que é 0,7%, tá? Então o que eu faço, por exemplo, chegou a 0,97% de variação. Ah, não deu 1%, por isso que eu não zerei. Então o preço voltou e bateu na minha proteção de lucro. Nesses casos, o que eu faço? Eu boto uma saída operacional automática a 0,70%. Quando chega a 0,90% de variação, 0,95%, não chegou a 1%. O meu objetivo é sair a 1%, não chegou a 1%. Eu coloco uma saída automática a 0,70%. Então, se o preço voltar para 0,70% de variação, eu caio fora. Foi o que aconteceu hoje, tá? Temos esse topo confirmado, o preço pode respeitar esse topo confirmado e pode cair e dar 1% de variação. Não tem problema, mas eu já garanti, tá? Isso aqui é opcional, tá? Pelo trade system você teria que, né, ficar nos topos confirmados e sair no topo confirmado. Mas já variou 0,90%, meu alvo é 1% de variação. Então, bota 0,70% e acabou. Se voltar, voltou. Deu 0,90%, já quase chegou no meu alvo. Então, eu vou sair com 0,70%. Tá? Que é também um excelente lucro. E como eu estou alavancado, vai dar mais de 1%, e foi o que aconteceu. Então, a 0,70% aqui, eu caí fora. Tá? Então, a entrada foi a 35,54, 35,29, alavancado a 4.300 ações, sendo que o meu capital total é 2.700 ações. Deu 0,98%, 1% de lucro, né? Então a gente já está aí de novo com 1,74, chegando nos 2%, porque no início do mês eu cheguei até 2%. Depois eu passei um bom tempo para vocês verem a realidade de um trader que, infelizmente, muitas escolas não querem mostrar porque eles querem vender os sistemas deles, né? E isso aí eu acho que não é nem a questão de ser desonesto ou não, mas isso não prepara o comprador do curso sobre a realidade do mercado. Então esse mês eu perdi muito mais vezes do que ganhei. Mas as operações vencedoras me permitiu, né, ter a lucratividade que eu estou tendo hoje. Então a semana passada foi essa quantidade absurda de stop aqui que eu tomei. Mas sempre perdendo 0,3, saindo na proteção de lucro, certo? Sempre tá perdendo 0,3% aí no máximo, ou menos, tá? E quando eu ganho, eu consigo ganhar em algumas operações que não dá para maximizar retornos, até 1%, eu ganho ainda um pouquinho, e hoje eu ganhei aí 1% de lucro, tá? Então essa é a realidade que um trader passa. E também o book de ofertas hoje tá legal aí, e também deu para entrar exatamente nos preços que eu entrei, tá? Que é o valor aí de R$151 mil. Bom, então eu saí na operação, essa foi a operação do dia, parei de operar. A gente tem aí até mais 2 dias, quantos meses tem até... Quantos dias tem nesse mês? 2 dias. Tem mais 2 dias no mês aí, vamos dizer que amanhã e depois também dê lucro. E a gente vai conseguir terminar talvez com 3%,
onde a gente vai estar respeitando a probabilidade matemática de ganhos de nossa estratégia operacional. Psicologia do trader, aplicada à operação de hoje. Executar o Trade System com disciplina e sigilo exige que você tenha as crenças e valores de um trader profissional, como frieza emocional e confiança. Então, pessoal, eu estou mostrando o Trade System para vocês, estou revelando vários segredos, tá? Como a questão de análise fractal. A alavancagem inteligente eu falo, tal, mas é só a ponta do iceberg, vocês têm que fazer o curso mesmo para entender a alavancagem inteligente. O manejo de risco veloz também tem que fazer o curso para entender como que funciona, porque no day trade é muito rápido e é muito difícil fazer essas operações sem uma técnica específica seguindo o meu manejo de risco. Se você usar um manejo de risco vagabundo que ensinam por aí, muitas escolas ensinam manejos de risco que não prestam, daí é fácil, você calcula pelo gráfico lá de qualquer jeito e tal. Agora, esse manejo de risco avançado, na planilha não dá tempo de fazer. Então você tem que fazer de cabeça. E eu desenvolvi uma técnica para fazer de cabeça. Tá? E também contingências com boletas, né, no home broker, na sua plataforma gráfica. Então, isso é uma dificuldade que vocês teriam para executar meu trade system que eu estou ensinando. Tá? Que é o manejo de risco veloz e a alavancagem inteligente, que eu não ensino plenamente porque tem muitos cálculos, não dá para ensinar no vídeo. E outra coisa é o seguinte, mesmo que eu ensinasse todo o trade system para vocês plenamente, isso não iria adiantar para mais de 90% das pessoas, ou quem sabe todas. Por quê? Executar o trade system com disciplina e sigilo, você tem que ter as crenças e valores de um trader profissional. Existem pessoas que têm crenças limitantes. E essas crenças limitantes, pessoal, elas influem no seu comportamento. Então, por exemplo, você tem um hábito, um mau hábito. Esse mau hábito, ele provém de uma crença. Você tem uma crença específica dentro de você que faz esse mau hábito acontecer. Tá? Por exemplo, a falta de atenção mesmo, né? A preguiça mesmo, são hábitos que vêm de uma crença. Você tem alguma crença aí que leva você a ter esse mau hábito. Então, pessoal, na nossa infância, ao longo da nossa vida, nossos pais, professores e outros amigos, por repetição, por estar sempre falando algo para nós, por exemplo, se você cresce numa família onde seu pai diz que você não é inteligente, que você é um fracassado, que você é um perdedor, tem pais que infelizmente fazem isso com o filho. Dão bronca no filho dizendo isso pro filho porque o filho fez alguma coisa errada. Se isso durar durante muitos anos, a pessoa vai crescer achando que ele é um fracassado e que ele vai perder as coisas que ele não vai conseguir. Consequentemente, ele não consegue, porque isso é um comando para sua mente, para o seu cérebro fazer. O nosso cérebro faz o que a gente manda. E o que manda no nosso cérebro são as nossas crenças, que vai fazer o nosso cérebro fazer com que a gente tenha certos comportamentos. Então, se você tem crenças limitantes, você jamais vai ter a frieza emocional que um trader profissional tem e jamais vai ter a confiança no trade system. Então, pessoal, aqui, ó, por exemplo, eu cheguei a perder tudo isso de operação, botei no YouTube, teve gente aí que tirou sarro, disse, ó, mas você realmente perdendo tudo isso, o que é isso, tal. As outras escolas só mostram quando ganha, né? Mas eu duvido que eles ganham todas. Eles também passam por isso se operam, mas eles nunca mostram isso pra vocês. Eles nunca mostram que a estratégia deles está fazendo isso. Certo? A grande maioria das escolas não faz isso. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu já estava quase perdendo tudo que eu lucrei, que era 2%. E eu persisti, insisti, porque o Trade System é científico, o Trade System é comprovado na prática. Eu sou um bom trader, eu sou um poderoso trader, eu consigo lucrar no mercado financeiro, ponto final. Tá? Porque a minha estratégia e o meu emocional é poderoso. Isso é uma crença que eu tenho, é uma confiança que eu tenho. Certo? E tenho sempre aquela expectativa positiva de que vai dar certo. Então continuo até a frequência de 3 vezes por dia também. Que tem a frequência que faz parte do nosso sistema. E daí eu comecei a ter uns ganhos, né? E hoje aí eu tive mais um ganho e já estou aí com 1,70%. Não sei se no final do mês eu vou terminar positivo ou negativo, mas vou continuar operando em ponto final. Certo? Então, pessoal, isso é porque as minhas crenças e valores foram mudadas. Antes eu era um fracassado também. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu tinha milhares de crenças limitantes que foram impostas pela minha família, pelos meus modelos que são meus próprios pais. Infelizmente, eles eram pessoas bem limitadas em termos de crenças. Então, eu cresci como um fracassado. E depois que eu conheci a programação neurolinguística e a reprogramação subliminar, eu me reprogramei para ter as crenças e valores poderosos,
para ter sucesso como trader, para ter sucesso no trabalho, nos empreendimentos, na escola. Antes eu era péssimo em matemática, hoje eu sou muito poderoso na matemática. Não diria que eu sou um professor, mas eu tenho realmente uma grande facilidade hoje para trabalhar com matemática, para estudar para as provas e passar, e para desenvolver cálculos também. Para Forex, por exemplo, eu desenvolvi umas fórmulas lá que faz certos cálculos. Então, pessoal, se você tem as crenças limitantes, você vai entrar nesse mercado e vai fracassar. E é importante que você saiba como modificar as crenças. Eu estou fazendo conscientização de psicologia todos os dias. Isso é uma informação imposta apenas uma vez. Isso não adianta. E muitas escolas também erram só ensinando a psicologia do trader, que é só uma conscientização. Isso não funciona. É necessário repetição, ou seja, repetir a informação, repetir a conscientização e fazer exercícios que automatizam os comportamentos específicos, que modificam as crenças, que eliminam as crenças erradas, destroem as crenças erradas, por exemplo, a crença de ser um fracassado, a crença de que não vai dar certo, certo? E coloca no lugar dessa a crença de um vencedor, a crença que envolve confiança, a crença de que você tem capacidade de aprender e de virar o jogo, de realmente ter sucesso. Como fazer isso? O segredo para fazer isso é você utilizar ferramentas comprovadas que funcionam, como a programação neurolinguística e reprogramação subliminar, e repetir o processo. Todos os dias você tem que estar repetindo. Então, por exemplo, a gente tem a programação neurolinguística aqui no nosso kit em DVDs, que são 3 DVDs, tá? 3 horas só de treinamento de psicologia. A gente tem a conscientização e a explicação de como funciona a mente, consciente e inconsciente, como eliminar as crenças, como colocar as crenças, como fazer as afirmações corretas. Enfim, a gente tem tudo o processo aqui explicado. Mas tem exercícios, e isso aqui só funciona se você praticar, certo? Outra coisa, a prática da PNL, ela exige que você dê atenção a ela, mas é muito poderosa. A reprogramação subliminar, que é inédito no mercado, você vai programar mensagens subliminares para programar você com as crenças e valores do trader profissional, frieza emocional para o mercado financeiro, como também para a sua vida em geral. Você quer ter sucesso no seu relacionamento, na sua saúde, você coloca mensagens subliminares para fazer com que isso aconteça, certo? Na sua mente. Então, a reprogramação subliminar, quando eu estou operando no mercado, como quando eu estou fazendo day trade, quando eu estou trabalhando no computador, ou quando eu estou em casa lendo um livro, eu coloco mensagens subliminares subauditivas, ou seja, áudio de mensagens subliminares, e fica o dia inteiro tocando, só que eu não percebo as mensagens subliminares porque elas são subliminares, tá? E com isso eu sou fortalecido. Então o comportamento precisa ser fortalecido, precisa de repetição. E a mensagem subliminar, você pode dormir, porque quando você está dormindo, o seu inconsciente capta o que está acontecendo à sua volta, e as mensagens subliminares, enquanto você dorme sem fazer nada, está te programando para você ter frieza e emocional poderoso, certo? Então, para você entender sobre mensagens subliminares e reprogramação subliminar, para você entender sobre PNL, um curso de PNL completo, né, que não é aplicado ao trader, porque não existe no mercado PNL aplicado ao trader, só eu que vendo, tá? Mas um curso de PNL completo vai custar R$5.000. E a reprogramação subliminar, você vai ter que ler vários livros aí, gastar muito tempo e gastar um dinheiro aí também. Eu já resumi tudo isso para quem deseja realmente utilizar a PNL aplicada ao trader. E essa PNL é aplicada ao trader. Existe PNL aplicada a vendas, PNL aplicada a relacionamentos e PNL aplicada ao trader, ao investidor, certo? Então, pessoal, isso aqui que eu estou fazendo é fácil de fazer para quem tem as crenças e valores do trader profissional, e eles te conseguem executar o trade system. Para position swing trade são mais lentos, então não exige um manejo de risco veloz, tá? Principalmente para position. Agora, a dificuldade para você executar esse trade system e esse manejo de risco que eu ensino aqui nos vídeos todos os dias é manejo de risco veloz, que a gente ensina no curso Expert Day Trade Swing Trade. Tá aqui, tá esse DVD aqui. E ter as crenças e valores e frieza emocional e as atitudes do trader profissional, que exige programação neurolinguística, que exige repetição de treinamento emocional, psicológico, neurolinguístico e por reprogramação subliminar. Por isso que a maioria não consegue executar esse trade system. Agora, quem compra o meu DVD e não... Por exemplo, teve um aluno anteontem, né, que ele falou: ó, Leandro, eu sei como executar o trade system, até sei fazer o manejo de risco perfeito, mas às vezes me dá medo e eu não consigo entrar. Ou seja, quem comprou meu DVD e sabe tudo não está conseguindo fazer. A culpa não é minha.
A culpa são das crenças e valores dessa pessoa. Então, por isso que é necessário, entendeu? Vocês compreenderem isso, tá? É necessário fazer um treinamento psicológico, é necessário esperar 6 meses a 1 ano para você começar a ser perito nas técnicas, e também ser perito nas técnicas é ser perito emocional, ou seja, você tem que... Por isso que os 6 meses e 1 ano que eu falo para operar com pouco dinheiro, existe também o treinamento da programação neurolinguística, que vai fazer o quê? Você ter todas as crenças e valores que um trader profissional tem, ou seja, o emocional frio e a confiança no trade system, na sua estratégia, tá certo? Então, fica aí a conscientização, tá? De como operar no mercado financeiro é muito mais emocional do que técnico. Muito mais emocional do que técnico. Porque é muito mais difícil você ter esse emocional frio e calculista, tá? Porque o mercado ele vai totalmente contra nossos instintos, do que você ser simplesmente aplicar a técnica, tá? E simplesmente ganhar dinheiro. Porque aplicar a técnica, na teoria é fácil, mas na prática você vai ter o seu emocional te influenciando. E como o meu aluno que comprou meus DVDs sabe todas as técnicas, mas ele ainda tem um pouco de medo. Certo? Tem um pouco de medo, hesita, duvida e ele não consegue operar. Tá certo? Por isso que é necessário ter as crenças e valores do trader profissional. E a solução para isso é o quê? Repetição de técnicas comprovadas. Todos os dias repetindo, todos os dias se bombardeando com essas técnicas para... Primeiro, desenvolver as crenças e valores do trader profissional e atitudes também. Segundo, fortalecer, porque se você para de fazer os exercícios, pode acontecer uma coisa ou outra, influências, sugestões que pode danificar o seu comportamento automatizado e emocional automatizado. Por isso que só conscientizar com psicologia do trader não funciona e ponto final para a maioria das pessoas. Tá? Então essa aí foi a videoaula de hoje, aí espero que vocês tenham gostado. O pessoal tem gostado bastante aí das videoaulas que eu tenho mostrado, estou revelando bastante segredos. Agradeço aí ao pessoal, tá ok? Muito obrigado.